Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus, né, irmãos? Os dias já estão mais agradáveis, né, irmãos? Mais fresquinho, né? Tô vendo o pessoal já usa até umas brusinhas mais de outono, né? Isso é bom, né? Dá para dormir melhor, né? Tudo maravilhoso. Vamos entrar na palavra de Deus? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em na primeira carta de Pedro, no caso, né? 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 1 em diante. 1 de Pedro 2, versículo 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Se não achou aí, você fala misericórdia. Diz a lenda que aparece alguém de branco e preto do teu lado e ajuda você a abrir. Amém? Coloca a mão sobre a Bíblia assim e diga: Jesus, me ensina para que eu possa crescer e ser abençoado. E sendo abençoado, a minha história mude e eu venha viver o melhor desta terra, em o nome de Jesus. Amém? Diz assim, ó: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Para que, igreja? Para que por ele vades o quê? Crescendo. Então, na vontade de Deus, a partir do momento que você passa a ser de Jesus, você entrega a tua vida para Ele, você passa a ter uma nova vida, amém? Como a criança que ela nasce ali, e ela tem todos os cuidados, e pouquinho em pouquinho ela vai se alimentando, não é? Você não pode pegar uma criança, por exemplo, e dar realmente para ela uma feijoada, dá? Você der uma feijoada para uma criança, você mata a criança, não é? Tem gente de idade que você der uma feijoada já mata, né, irmão? Imagina um bebê, né? Às vezes a gente, não é assim? Você come alguma coisa, aí você depois fica reclamando depois, né, que não caiu bem. Você imagina um bebezinho, então não pode. Mas existe ali o leite. Você vai dando leite materno, não é? Através daquele leite ele vai desenvolvendo, vai se tornando mais fortinho. E ele vai aprendendo juntamente, que ele vai, conforme ele vai crescendo, ele vai começando a ter algumas inclinações que você vai podando, vai direcionando ele. E ela cresce aquela criança saudável, aquela criança que vai te trazer muitas alegrias. Amém? Quando nós não temos isso, nós corremos o risco de criar na nossa vida espiritual ali algumas inclinações ruins. Por exemplo, quando eu penso nisso, eu penso em Jezabel. Todo mundo fala tanto mal da Jezabel. Jezabel parece uma mulher que era um demônio, parece que nasceu, não é? Já um demônio, não parece, quando fala em Jezabel? Mas eu imagino que Jezabel, ela foi uma bebezinha também. Talvez o pai também tinha todo aquele carinho, brincava, pegava no colo, a mamãe alimentava ali a Jezabel. Talvez ela teve muitos momentos ali parecidos com o que você também lida com teus filhos, não é? Você leva ele às vezes numa coisa, num parquinho, coisa que você se agrada, e ali você vê ela brincando. Os bebezinhos, você vê eles ali dormindo de noite, dando aquelas gargalhadas bonitas, não é? Então eu imagino que os pais de Jezabel via tudo isso nela, e parecia aquela criança totalmente inocente. Mas ao mesmo momento que a Jezabel foi crescendo, algumas coisas estavam fazendo parte da vida dela. E essas coisas que ficaram na vida de Jezabel, transformou Jezabel naquela mulher que a gente fala hoje que não é benéfico. Não é verdade? Mas você imagina se tivesse tido um cuidado maior. E é esse cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida espiritual, para que a gente não venha ter alguns vícios espirituais. Esses vícios nos causam mal. Eu vou contar um exemplo aqui, outro dia, para você ver. Outro dia eu ouvi um testemunho, não sei se alguém postou, e eu assisti o testemunho. O testemunho dizia: querem fazer mal para minha filhinha.
E a pessoa tinha uma bebezinha. E ela começou a ir numa igreja perto da casa, a qual ela diz ainda que era uma igreja que tinha ali o poder de Deus, era evidente isso. E ela conta que ela levou um certo dia, porque a criança estava meio enjoadinha, já há vários dias, e ela vai e leva a criança ao pastor. O pastor pega a criança no colo, faz uma oração, e ele diz: olha, enquanto eu orava pela tua criança, eu tive uma visão. Deus me mostrou uma peça de roupa rosa. Lembrando que é uma bebezinha, menina, não é, de colo, amém? E ele viu uma roupa rosa, que estava no guarda-roupa dela. Isso é assim que ela diz. E essa roupa, quando a pessoa deu para você, ela desejou que todas as vezes, quando a criança usasse, a criança passasse mal, que coisas ruins fossem atraídas para a criança. E ele falou: e por causa disso a tua filha está assim. E ele diz ainda para ela: olha, ela não está dormindo na caminha dela, ela está dormindo com você, porque esses dias ela não está conseguindo ficar separado. E você olha e você começa a pensar, você que é pai, que é mãe, falou em ferir tua criança, vem aquele instinto, não vem? E você fica meio cego, você não pensa muito, você já foca naquilo ali. Mas você vê, uma coisa dessa fez essa mulher depois procurar uma roupa. Inclusive depois ela diz a roupa que a menina nunca chegou a usar. Então não era para a menina estar passando mal, concorda comigo? Então não era para ter tido esse efeito. Mas uma criança, uma bebezinha, ganhar uma roupa rosa é bem comum, não é? É igual um menino ganhar uma roupinha azul. Você é um menino, é comum. Alguém te deu no chá de bebê alguma coisa, vai ter isso aí. Mas aí a mãe pega e vai para a internet chateada. E ela conta isso. Eu gostava tanto de uma pessoa, ela me deu aquela peça de roupa com essa maldade. E ela contando que ela não ia citar o nome para não chegar as pessoas de fora a saber, mas que ela ficou muito chateada com essa pessoa. E aí a gente é curioso, a gente vai ler os comentários também, uma pessoa vai lá e coloca exatamente assim: eu dei uma vez uma roupa assim, rosa, para uma criança também, a mãe jogou no lixo e tal. Você percebe que a pessoa também chegou a ver o testemunho e se chateou com aquilo ali. Aí eu pergunto para você, foi Deus que mostrou para o pregador? Vocês acreditam? Deus não causa discórdia. O pregador mandou jogar aquela roupa fora. Ela jogou uma roupa fora. Mas você imaginou quantas pessoas devem ter dado uma pecinha de roupa e ficou naquela mesma situação? Será que é de mim que está falando? Mas da minha Bíblia, na tua Bíblia, quando você vai ler a tua Bíblia, a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em quê? Então não precisava jogar fora, concorda comigo? Mas a Bíblia também diz que o mal se vence com o quê? Com o bem. Se eu sou o pregador que estou orando, Deus me mostrou um trabalho, alguma coisa que desejaram de mal, eu ia falar para ela: minha irmã, você vai levar um azeite, chega lá, unge o teu guarda-roupa, unge todas as pecinhas de roupa e pede para Jesus abençoar, quebrar toda a maldição. A bênção é maior do que a maldição. Você orou com fé, acabou, usa a roupinha. E aí como é que você faz o bem para poder vencer o mal? Vai lá, compra alguma coisa boa para ela e deseje, Deus, que toda vez que ela usar isso aqui, que seja bênção na vida dela. Amém? Você já está fazendo bem para ela. Você está quebrando uma corrente ruim que eles diriam que estaria ali. Só que onde que eu quero chegar com isso? Às vezes, por não entender, por não crescer, por causa de pequenas coisas que ficam no meio do evangelho, nós vamos criando inimizade, vamos criando problemas, vamos criando coisas que vão fazer mal, como a fofoca, como a mentira, como outras coisas, como nós já vamos ver ali. Isso tudo, ao invés de fazer o evangelho crescer, ele faz o evangelho morrer pouco a pouco, ele diminuir. Quando eu falo morrer, o evangelho tem vida, ele não vai morrer nunca, mas eu digo assim, ele vai diminuindo, ele vai perdendo espaço na vida de pessoas, porque elas não têm entendimento. Mas daí você fala: por que não chega então para essa moça, pastor, alguém falar para ela que isso é um engano? Aí ela vai deixar de confiar em Deus também, porque vira um outro lado, não é verdade? Ela confiou cegamente em algo que é evidente que não vem de Deus. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa fica decepcionada com o evangelho também, por outro lado, porque ela fala: também me enganaram.
Talvez o pregador não foi nem porque ele queria, mas talvez naquela vaidade do ser humano de querer mostrar que ele é realmente de Deus, que ele tem a força de Deus, de querer aparecer às vezes mais do que Deus. O que ele faz? Ao invés de abençoar, se acaba amaldiçoando. Nós temos que tomar cuidado com tudo que sobra nas nossas vidas. E aí no começo dali Deus dizia o que para nós? Deixando, pois, toda o quê? Toda malícia. Então, para eu crescer de maneira pura, peguei esse exemplo para você entender que até no meio da igreja tem isso. Ele diz para nós deixar toda malícia. O que é a malícia, igreja? A malícia é uma inclinação para o mal, para o pecado. Quando que essas inclinações vêm? Quando nós deixamos de alguma forma surgir coisas que nos desagradam. Por exemplo, você olha para uma pessoa, você não gostou do que ela disse, você começa a projetar o mal. Aquele sentimento, quando ele começa a nascer dentro de você, você tem que entender que aquilo ali é uma armadilha do diabo, que ele está vindo na tua vida com um propósito, roubar a tua bênção, atrapalhar você e amanhã te desviar do caminho de Deus. E vai um dia te desviar se você deixar, porque essa malícia que está ali, ela vai começar de alguma forma ali a minar aquilo que Deus trouxer para a tua vida. E quantos crentes não alimentam essas coisas? Vai alimentando ali dentro dele a inclinação do mal. Vou pegar um exemplo para vocês. Na Bíblia tem alguns exemplos que a gente poderia ver de alguém que tinha uma malícia. Por exemplo, o Paulo, antes dele se tornar o Paulo, quando era o Saulo, né? A Bíblia diz que ele respirava ameaças e o quê? E mortes. Ele queria perseguir. Ele tinha uma disposição tão grande para perseguir os cristãos que ele pediu carta, pediu autorização, foi atrás até que um dia ele autorizou que apedrejassem a Estevão. Você vê? Quando nós não tiramos a malícia, muitas vezes nós começamos a deixar sentimentos também nascer dentro de nós. E quantas pessoas com malícia, muitas vezes ela pensa mal, ela tem uma facilidade para se inclinar para o pecado, para tudo para ela tem ali um julgamento ruim, e às vezes está dentro da gente. E aquilo, ao invés de fazer bem, às vezes está fazendo mal para você. E quando você quer talvez crescer, alcançar algo de Deus, aquilo não acontece. Você fala, mas por que Deus não me abençoou? Por que a bênção de Deus parece que ela demora tanto? Mas ela demora tanto, talvez, porque a malícia ainda está dentro de mim. Eu vi uma vez, conversava com um rapaz, ele dizia, pastor, às vezes eu tenho... Ele dizia que na cabeça dele, ele catava o carro, saía procurando um jeito de pecar. Só que ele falou que não sei o que acontecia, Deus não deixava ele pecar. Então até a prostituta, quando ele parava do lado dela, a prostituta recusava. Chegou um dia que ele falou na igreja, falou, pastor, não sei o que acontece comigo, falou, nem o diabo me quer. Falou, nem Satanás quer. Mas você vê que coisa? A pessoa saindo procurando o pecado, e o pecado, mesmo assim, não tendo espaço para ele. Você vê, pastor, esse é um azarado, não é um azarado. Deus tem um propósito para a pessoa, está protegendo. Mas se ele não tira de dentro dele aquela malícia, aquela inclinação que seja para o mal, uma hora o diabo vai começar a vencer, vai começar a ganhar espaço dentro dele. Aí é aquele crente que ele tem sempre, de alguma forma, escandalizado pessoas. Aí a Bíblia não fala só disso, ela fala também, tira também todo engano. O que é um engano, pastor? O engano primeiramente, você tem dois tipos de engano. Você tem aquela pessoa que de alguma forma ela erra o alvo, não é? Que de vez em quando ela comete ali erros no julgamento dela. Mas tem também aquele engano em si da falsidade, da pessoa que ela tem uma má intenção para poder subtrair, para poder levar pessoas também ao erro, ou às vezes explorar alguém. E quantas pessoas não vivem assim, não é verdade? Ele vai fazer um negócio, ele tem sempre um jeitinho dele de agir. Um dia falou comigo, um corretor, falou, pastor, se eu falar a verdade na minha área, eu vou morrer de fome. Ele falou, não vou vender. Claro que vai. Ou eu creio que vem de Deus o que eu quero, ou não vem de Deus. Não é verdade? Deus trouxe carne, irmão, para o povo dele lá no deserto.
Se você anda com Deus, se você caminha na palavra de Deus, por mais que a área da tua vida você diz que precisa de ter talvez um engano para você ir para frente em alguma coisa, irmão, você tem um Deus que Ele pode te levar a qualquer recurso que você precisar, Ele pode trazer qualquer que você necessitar para a tua vida, Ele pode levar até você. Um Deus que levou no deserto carne para aquele povo. A Bíblia diz que veio um vento forte, oriental, e esse vento foi empurrando os cordonizes até onde estava o povo de Deus. E eles conseguiam pegar os cordonizes voando ali ainda. Olha que situação como Deus faz, não é? Eles conseguiam catar a uma altura esses cordonizes. Deus empurrou com o vento esses cordonizes. Eles tiveram carne à vontade no deserto. Amém? A rocha deu água. O que Deus não pode fazer na minha vida? O que Deus não pode trazer para mim? Então eu preciso do engano, eu preciso usar algum tipo de manipulação humana? Eu não preciso. Eu só preciso andar com Jesus. Eu não sei se na tua vida tem algo assim, mas se tiver, a Bíblia diz assim: tira todo o engano. E aí depois ele fala e fingimentos. Fingimentos tem muito personagem da Bíblia. O Judas, por exemplo, ele fingiu quando ele quis beijar Jesus no rosto, não foi? Vendendo Jesus por 30 moedas. Terrível. E ele vai, trai Jesus, fingindo que ele simplesmente só ia cumprimentar Jesus com um gesto emocional. Ele vende Jesus. Você vê que coisa? E quantas vezes nós não conhecemos pessoas que lidam com a gente com fingimento? Às vezes até num prato de comida, às vezes numa visita que você vai na casa, às vezes até a gente comete um erro. Outro dia eu fiz uma visita, a pessoa me serviu um suco de tomate com um monte de coisa no meio. Até estava falando para o irmão, tem uns aqui que gostam de suco de tomate. Irmão, ô suco ruim. Não, verdade. É que você olha para a cor do suco, você fica animado. Parece ali uma framboesa, não é? Alguma coisa assim, frutas vermelhas, as pedrinhas de gelo dentro. Aí na hora que você põe na boca aquilo ali, irmão, aquele gosto de tomate que não sai de jeito nenhum. Irmão, eu acho que foi um dos piores sucos que eu já bebi na minha vida. Verdade, terrível. Não estou falando por maldade, mas aí imagina que você fala para a pessoa assim, tá gostoso, e ela tinha uma garrafa, uma jarra, que devia ter uns 2,5 litros, pelo menos, que estava cheio do lado. Aí a pessoa perguntou, o senhor gostou? Eu falei, mano, não é muita minha, não. Eu gosto daqueles normais de fruta, porque se você fala que gostou, tem uns que já completa, não é, irmão? Você fala, gostei, então toma mais um pouco, pastor. Mas não desce, irmão. Irmão, eu passei o resto da tarde com o estômago, não passava, era mais nada. Quando eu olhava para alguma coisa, vinha aquele gosto de tomate. Não dá para beber. Para mim não desceu, mas tem gente que fala que é maravilhoso. Não é verdade? Mas imagina, você fala para a pessoa que é boa, um dia eu volto lá visitar, a pessoa já tem outra jarra grandona, falo, vou fazer para o pastor uns 2 litros para ele levar, já que ele gosta mesmo. Você está entendendo? É assim. A minha mãe, outro dia, ela fez lá uma salada de quiabo. Aí eu estava indo embora, ela falou assim, ó, pegou aquele pote de sorvete e falou, ó, leve esse daqui também. Aí, na verdade, eu não gosto do quiabo, irmão. A gente come, né? Porque está no lugar, você come o que põe na tua mesa, você tem que comer. Mas você viu, já catou um pote assim para levar, já leva, você vai comendo a semana toda. Você vê o que acontece? É o fingimento, a gente fala que gosta de alguma coisa, a gente leva as pessoas a se esforçarem por aquilo ali, e na verdade não é o que a gente gosta. Você faz uma pessoa ter um trabalho desnecessário. Mas quantas vezes uma irmã olha para a outra, né? Tá bonita, ela vira as costas, a pessoa fala, tá horroroso, né? Não é assim que acontece? Às vezes é a maquiagemzinha, às vezes é a cor do esmalte, ou alguma coisa de mulher que ela gosta, mas fala para outro que tá bom. Mas entre outros já fala diferente. Tudo isso parece uma coisa que é boa, parece que é benéfico, mas se coloca no lugar da pessoa que foi enganada. Você gostaria de ser enganado? Sim ou não? Não gostaria. E às vezes as pessoas nos enganam. Mas às vezes a gente engana as pessoas. E aí a gente não entende por que algumas coisas não funcionam nas nossas vidas.
Ah, pastor, é uma coisa inofensiva. Você acha que Deus vai se importar com essas pequenas coisas? Irmão, se você ler a Bíblia todinha, eu vi muitas coisas que o Hércules julgando, eu diria que era um excesso, que Deus poderia resolver de outras maneiras, mas Deus nunca tolerou. E se fosse uma coisa que não precisava, Ele não diria, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento. Então Ele fala de todo tipo de fingimento. Se algo que está acontecendo ali não é a verdade, é um fingimento, eu não devo ter aquilo, então, na minha vida. Você pega o filho de Davi, o Abisalão, irmão, ele passou 2 anos dizendo que amava o pai, que estava ali perto do pai. E esses 2 anos que ele estava ali, ele fingia que gostava do pai. E todo mundo que vinha para visitar o rei, e vinha trazer uma causa diante do rei, a Bíblia diz que Abisalão olhava e falava, olha, eu queria poder ser o rei para poder julgar a tua causa. Se eu fosse o rei, eu faria diferente. E todo mundo começou a criar afeição para ele, não é? Porque ele dizia que se fosse ele o rei, ele julgaria coisas que não tem como fazer. Como os políticos nossos fazem na época de política, não é? Nós vamos resolver isso, nós vamos fazer 500 creches, não é verdade? Vamos fazer 200 escolas, vai fazer não sei o quê. E aí no ano que vem estão falando que vai fazer de novo, né, irmão? Se catasse todas que eles dizem que vão fazer, você ia ficar de cara, como é que teria tanta creche, né, irmãos? Eu vejo aquela criação de emprego deles ali, né? Toda vez que falam que um criou não sei quantos, criou mais não sei quantos, você fala, onde que tem tanto trabalhador para tudo que eles que criam todo ano, né, irmão? Mas já reparou? Cria um aqui, perde mais tanto lá, não criou, né? Equilibrou um pouco a coisa, não é assim? Mas é fingimentos. Então, esses fingimentos, o Abisalão, ele fingia porque ele queria matar o irmão dele. E quando ele teve a oportunidade, ele matou o irmão dele e tentou tomar o reino do pai. Fingimento. Sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele morreu espetado num galho, numa forquilha de galho. E aí a gente sabe, para todo mundo que vinha fingindo, a gente vai encontrar um galho desse qualquer hora na vida, como Judas encontrou o galho dele. Então ele tem que tirar aquilo ali. E aí ele fala da inveja. Por causa de inveja, por exemplo, o Caim matou quem? O próprio irmão. E quantas vezes, irmãos, a inveja não tem trazido ali no meio das pessoas destruição? Quantas vezes um não quer fazer algo só por causa de inveja? Você fica olhando, por exemplo, tem gente que o filho casou, a filha casou, o parente já começa assim, eu tenho que casar minha filha também. Né? Minha filha vai ficar solteira, já casou, já tem que casar também. Não acontece isso? Às vezes aquela disputa de irmãos dentro de casa, não é verdade? Tem os filhos que é assim, enquanto está todo mundo lá, todo mundo quer estar perto do pai e mãe. O dia que um sai de perto, some todo mundo. Aí o pai e mãe fica jogado, né? Fica abandonado. Mas se tem um do lado, aí tá, todo mundo quer estar do lado, não é assim? Olha que um abandona, todo mundo abandona. Por que isso acontece? Qual o sentimento que há dentro da pessoa, igreja? Qual que é? Inveja. Quantas vezes alguém não começa, de alguma maneira, querer fazer alguma coisa? Até dentro da igreja acontece isso. Mas ela não começa porque é a vocação, porque é o chamado dela. Ela começa porque ela viu, achou bonito e ela fala, eu quero fazer aquilo também. Mas porque é um sentimento de inveja. Mas ela não consegue manter. Por que não consegue manter? Porque não vem aquilo de Deus. E aí acaba. A pessoa não consegue levar à frente. Porque não tem ali uma vocação. Na verdade, foi só um sentimento de poder ter ou obter a mesma vantagem que o outro teve. Você está entendendo? Você pede para um fazer alguma coisa, ele nunca quer. Tem coisa que todo mundo quer. Por que todo mundo quer a mesma coisa? Por causa do sentimento de inveja. Tem gente que, se um familiar foi para frente, ele está falando, nós temos que ir para frente agora nessa área porque o outro foi, nós vamos ficar para trás. E muitas vezes vira aquela disputa dentro da casa. Vira uma disputa terrível. Não acontece essas coisas? Outro trocou de carro, nós temos que trocar de carro também. A vizinha comprou uma casa assim, vamos comprar também. A pessoa tem uma casa lá na praia, olha, todo mundo tem, então nós temos que ter também. Nem tudo é para a gente. Nem tudo a gente deve ter. Tem coisa que não vai fazer bem para nós. Tem gente, se ela tiver uma casa na praia, irmão, ela vai para o inferno. Por quê, pastor? Porque ela vai desviar do caminho de Deus. É verdade ou não é? Já parou para pensar nisso?
Pastor, algumas coisas Deus não me dá. Por que não me dá? Porque às vezes a gente não tem estrutura para ter aquilo ali. E às vezes a pessoa nem gosta. Você quer saber se você tem inveja? Abre o teu guarda-roupa lá e vê se tem alguma coisa que você não gosta. E tenta se lembrar por que você comprou aquilo. Ah, pastor, eu vi em alguém e ficou muito bom. Não é assim? Você olhou lá na vitrine, né? A pessoa tem um, gostou, então a pessoa tem. Abra os armários, as coisas. Às vezes a gente compra muita coisa, a gente obtém muitas coisas porque a gente vê que as pessoas estão fazendo. E aquilo ali é um sentimento que atrapalha. Estou pegando algumas coisas que é do dia a dia para você entender. Mas quantas vezes num lugar a pessoa não quer se sujeitar um ao outro por causa da inveja? Não, quem tinha que estar lá era eu que era para estar naquele lugar, era eu que era para estar nessa posição. E na verdade Deus tem um lugar para cada um, tem ou não tem? E esse lugar que eu tenho que estar, eu tenho que ocupar o lugar que Deus quer para mim. Mas o sentimento de inveja, ele vai minando, ele vai atrapalhando, e chega um dia que talvez eu não mate alguém fisicamente, mas as pessoas matam como Caim matou Abel, mas às vezes mata espiritualmente. Muitas vezes ela começa a denegrir a imagem do Abel que está do lado dela, muitas vezes ela começa a queimar a pessoa que está ali do lado, puxar o tapete dela, está matando. Às vezes está matando a vida financeira do outro, às vezes ela está matando a moral, está matando ali a ética que a pessoa tinha, vai difamando. Você está entendendo? Tudo por causa de um sentimento do quê? De inveja. E aí ele diz, e todas as murmurações. Irmão, de tudo isso daí, eu acho que a murmuração é a pior. A pessoa que ela murmura é terrível. Por causa da murmuração, deixa eu te mostrar só uma coisa. Deixa o marcador aqui. 1 Coríntios 10:10. Isso aqui você tem que deixar grifado na tua Bíblia. Porque algumas coisas você vai percebendo, você tira. Mas a murmuração, eu acho que é o que mais destrói as pessoas. O que ele diz ali para nós? E não o quê? Como também alguns deles murmuraram. E quem murmurou, aconteceu o quê? Uma coisa importante que eu tenho que entender nisso. Ele fala que alguns murmuraram, não foi isso? Não murmureis, como alguns deles fizeram o quê? Só que você percebe que depois, os que murmuraram ali, não foram alguns, todos o quê? Como diz que eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Entenda uma coisa, todo mundo que é murmurador, mais cedo ou mais tarde o destruidor vai destruir a vida dele. Que é isso, pastor? É verdade. A destruição vai vir de uma forma ou de outra sobre quem murmura. Pode demorar um pouquinho, pode passar um pouco de tempo, mas as consequências de uma murmuração, ela vem. Se eu não tirar aquilo da minha vida, provavelmente no momento que as coisas eram para estar dando certo, as consequências da murmuração, ela vai entrar e vai me atrapalhar. Ah, pastor, mas tem coisas que não tem como, a gente reclama mesmo, mas não é bom. Está dentro da gente, está muitas vezes já encurtido nas nossas vidas, desde pequeno, não é verdade? A mãe pega um bebezinho no colo, agrada ele e fala, você só dá trabalho para a mamãe. Não é desse jeito? Já começa fazendo o quê? Murmurando, a criança cresce, o que ela faz? Ei, mãe, só me dá trabalho também. Poxa, você reclama de tudo, filho. É verdade, aprendeu com quem mesmo? No colinho da mamãe, sabe? Quando a mamãe dava um beijinho na testa e murmurava dele, já vinha passando para ele os costumes, os hábitos. Aí a gente cresce, o tempo vai passando, aí você está na fila do mercado, você reclama, você está comprando, o preço está caro, você está no banco para pagar a conta, você diz que o caixa é lerdo, você vem para a igreja, você diz que o culto demora, não é verdade? Você reclama do obreiro tal, reclama da igreja, reclama da Bíblia. Outro dia um ligou para mim e falou, pastor, eu vou ler toda a Bíblia, eu preciso de ler essas descendências ali também. Eu falei, se você vai ler a Bíblia toda, você tem que aprender também. Não é verdade? Aí eu falei para ele assim, o pai de Abraão, você sabe o que aconteceu com ele? Quem foi o pai de Abraão? Eu falei, não sei. Vai lá na Bíblia ler, você vê. Aí foi lá ler, achou o Terá na Bíblia, não é? Aí ele descobriu que o Terá foi importante nessa história toda, não é verdade? Que aconteceu, ele aprendeu coisas. Mas quantas pessoas não reclamam até da leitura da Bíblia, irmão?
Então os que reclamam de orar, falam que não gostam muito de orar não, que para ele é mais negócio de ouvir louvor. Aí o louvor é melhor para ouvir, né? É mais fácil. A Bíblia você tem que parar, meditar, pensar o que eu estou lendo aqui. E às vezes ela confronta a gente. Às vezes a Bíblia faz você perceber que você está errado, que o caminho que você está não é bom. Não é assim? Não precisa ninguém falar para você que você está errado. A Bíblia ela diz quando você está errado. E você percebe. Aí você fala, meu Deus, eu estava com inveja. E ninguém fala para você. Mas você percebe. Você começa a ver que você tem uma inclinação para a inveja. Aí você começa a perceber que você murmura de tudo. Não é verdade? Por causa da murmuração, a Bíblia diz que começou a aparecer serpentes no deserto. E as serpentes elas eram mortais. Morreu muita gente por causa dessas serpentes. Quem não morria era picado pela serpente. E eles precisavam ir lá diante daquela estátua lá. Olhavam para ela, aquela serpente levantada lá no deserto, né? E elas ficavam curadas. Mas pereciam na mão do destruidor. Não murmure. Pastor, mas isso aí não é bom para mim. Deus não quer isso para mim. Então você chega para Deus e fala, Deus, eu acho que isso aí não é para mim. Aí você não está murmurando, aí você está contando para Deus. Mas a hora que você joga as tuas palavras reclamando de algo, você está trazendo uma maldição muito grande para a tua vida. Todo mundo que murmura, irmão, ele está condenado já a perecer. Não é o que estou falando não. Não gostei do que o pastor falou. Está escrito aonde? Primeira carta aos Coríntios 10. Todo mundo que murmura vai perecer. E vou dar um conselho para você. Você viu alguém murmurando? Sai de perto. Sai de perto e fala, Deus, isso aí é ele. Eu não estou no meio dessa conversa não. Ele está falando lá, não é? Problema é dele. Ela está falando lá, problema é dela. Ela está reclamando ali, deixa ela. Eu não concordo com o que ela está fazendo. A tua palavra diz que eu não devo murmurar. E se afaste. O murmurador ele vai fazer com que coisas da sua vida comecem a perecer. Então, procure se afastar de pessoas que murmuram. Tem pessoas que você mostra para ele a tua casa e ele fala assim, mas não podia ser diferente ali? Não é? Ele tem sempre uma reclamação. Você fala assim, puxa vida, eu comprei tal carro. Mas esse carro aí, ele é assim, né? E tem gente que é tudo que você falar para ele, igreja. Tudo que você dividir com a pessoa vai jogar um balde de água fria. Não tem gente assim? Às vezes a gente gosta tanto de quem faz isso, às vezes é um parente de sangue. Mas é assim, tudo que você colocar, a pessoa, de alguma forma, ela arruma uma justificativa ruim. Deus falou, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram. Volta lá novamente. 1 de Pedro 2, versículo 1. Lê comigo então, igreja. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, e desejai o quê? Afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. E falo para você essas coisas, às vezes, para você praticar aquilo ali, às vezes você vai passar um período de tempo um pouquinho amarelado. É verdade ou não é? Vou até mais longe, você vai talvez passar de vez em quando uma meia hora vermelho. Porque quando alguma coisa ruim acontece, você é transparente, aquilo te envergonha um tempinho. É verdade ou não é? Quando você percebe que você errou, você não finge que você acertou, você vai passar um pouco vermelho. 15, 20, 30 minutos. Mas uma coisa é verdade. Quando você não tira essas coisas, quando você mantém aquilo que está errado, você passa a tua vida toda amarelo. É verdade ou não é? A pessoa que faz da mentira um meio de vida dela, o tempo vai passar, ela vive com medo. A mentira vai aparecer aqui, a mentira vai aparecer ali, em algum lugar, e vem. Você está entendendo? Mas quando eu tiro a mentira, o fingimento, eu tiro então a inveja, o que for, e eu passo a realmente entender como que eu tenho que estar diante de Deus, talvez algumas vezes eu vou passar um momentinho ali da minha vida, não é? Do jeito que eu não queria, não era o que eu queria para a minha vida, mas glória a Deus por isso.
Mas depois passa. E você passa o resto da tua vida bem. Deus vai te honrando, vai te abençoando. E você vai crescendo. Diga graças a Deus. Vamos orar então para que Deus tire isso das nossas vidas. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. E leva teu pensamento até Jesus. De olhinhos fechados. Coração aberto para Deus. Talvez você entrou aqui hoje e nem era isso que você esperava ouvir. Mas talvez em algum momento você já pediu para Deus: Deus, me ajuda a crescer. Talvez em algum momento você se perguntou: Jesus, por que as coisas não estão fluindo, não estão dando certo? Por que, meu Deus, que algumas coisas não acontecem na minha vida? E hoje Deus, Ele diz para você: deixa toda a malícia. Ele está dizendo para nós: deixa todo o engano. Ele está dizendo: tira todo o fingimento. Tira todo tipo de inveja. Tira todo tipo de murmuração. E Ele diz: fica na minha palavra. Ele está dizendo: se alimenta somente da minha palavra. Não deixa ter nenhum tipo de fermento, não deixa ter nenhum tipo de aditivo além da palavra pura. Meu Deus, alguém está orando agora e talvez está dizendo: Jesus, me ajuda a vencer a mim mesmo, a tirar tudo aquilo que te desagrada. Alguém está dizendo: meu Deus, eu quero que as tuas portas estejam abertas para mim, e eu não quero que algo impeça a porta de se abrir para mim. Oh, igreja, vai orando a Ele agora, vai dizendo para Jesus: Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor agora. Então abra os céus, derrama da tua bênção, derrama da tua vitória agora. Oriana lamate ererecovare canta 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 cantarima lamamamate uriricovare cantarimalai. Meu Deus, até o Espírito Santo muitas vezes ele procura em nós, meu Deus, um espaço limpo, um lugar para ele habitar, mas quando olha para dentro de nós, muitas vezes, meu Deus, é aquela impureza, Pai, é aquele sentimento, é aquilo que tem desagradado, e aquilo ali começa, meu Deus, a atrapalhar, começa a destruir o que o Senhor tem preparado para nós. Mas tem uma igreja forte, uma igreja poderosa, Pai. O teu povo, ele não se conforma, ele não aceita nenhum mal que esteja, que permaneça sobre a vida deles. E isso, igreja, erga a tua voz agora, vai orando a Ele, vai falando com o Pai, vai derramando a tua vida diante dele. Jesus, nos ajuda a vencer a nós mesmos, nos ajuda, meu Deus, a nos libertar dessas inclinações da carne, nos ajuda, meu Deus, a tirar essas impurezas, Pai, que de alguma forma sutil, elas vêm se aproximando de nós, que nos faz muitas vezes olhar para o lado que não deveria, que nos faz muitas vezes, meu Deus, almejar aquilo que o Senhor não quer para nós. Ah, meu Deus, trabalha agora com o teu poder, vai transformando agora. Alguém está dando liberdade, dizendo: Jesus, o Senhor tem liberdade para arrancar de mim, arranca de mim todo sentimento mal, arranca de mim, Jesus, todo tipo de engano. Alguém está dizendo: Jesus, eu quero ser como uma criança na tua presença, eu quero andar como uma criança diante do Senhor, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Salamaduri canteri da lamateri, salamara malamateri. Quero ser como criança, Voltar à inocência, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Pede a Ele, abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Abraça-me. Pede a Ele, abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Diga, Senhor Jesus, que eu seja abraçado e envolvido pelo teu braço de amor. Vamos aplaudir Jesus bem forte até para Ele. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar mais um minutinho, meus irmãos.